Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje vamos levar muito conteúdo para sua casa, para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu preciso da sua companhia. Hoje é terça-feira, dia 26 de julho e o Expresso União já está no ar. E eu já começo o jornal de hoje fazendo um convite para você, para acompanhar o nosso Expresso de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente a gente está sendo transmitido também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante de todos é se inscrever no canal da Rede União. Aí depois disso você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora a gente vai atualizar os dados da pandemia aqui no país. De acordo com o levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou nas últimas 24 horas 30.600 novos casos da doença e 179 óbitos. Desde o início da pandemia, o país acumula 33.600.000 casos confirmados e 677.100 mortes registradas. E, gente, estima-se que a intolerância à lactose possa fazer parte do dia a dia de boa parte da população mundial. E, de acordo com especialistas, essa doença não tem cura. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, cerca de 75% da população mundial sofre com a intolerância à lactose. Luciana Lima, que é nutricionista, explica o que é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose ela é uma reação decorrente de uma redução da produção de uma enzima. Qual a enzima? O nosso corpo ele produz a lactase. Essa enzima ela é responsável pela digestão da lactose. A lactose ele é o açúcar predominante do leite. E a lactase ela está presente na nossa mucosa intestinal. Então, por algum motivo, há redução da produção dessa enzima, o que gera uma intolerância à lactose. A nutricionista detalha quais as causas dessa intolerância. A intolerância à lactose ela tem duas causas, né? Elas podem ser causas primárias, que são causas congênitas, são aqueles casos em que a criança já nasce com essa intolerância. Esses casos são mais difíceis de acontecer, são menos comuns, ou elas podem ser ao longo da vida. Então é uma pessoa que tolerava, consumia o leite normalmente e aí na fase adulta, em algum momento, passa a apresentar desconfortos e quando vai fazer exames, né, ou a análise clínica de sintomas, vê que está acontecendo a intolerância à lactose. Luciana Lima fala como se dá o tratamento. Ou fazer a ingestão da enzima via medicamento, ou fazer substituições alimentares, porque hoje a gente tem muitas opções no mercado, né, de substituições com restrição à lactose. Segundo a nutricionista, não há cura para a intolerância à lactose. E essas causas primárias, elas costumam ser mesmo crônico, só tendo um tratamento e não tem cura. Muitas pessoas confundem a intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite e Luciana Lima esclareceu a diferença entre as duas. Enquanto a intolerância ela é uma reação enzimática relacionada ao açúcar do leite, a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma reação imunológica. Ela está relacionada a uma não tolerância, né? O corpo não consegue, ele reage às proteínas do leite de vaca. Ayrton Neto, que sofre deste mal, conta como é conviver com a intolerância à lactose. Olha, é um dia bem restrito, diria eu, né? Sempre baseado no aonde eu vou comer, escolher lugares minuciosamente, né? Escolher cardápios, participar de encontros, né? E sempre muito programados, sempre de forma muito delicada para não ter nenhum imprevisto durante esse percurso, né? Então é sempre muito planejado a vida do intolerante à lactose. Já sei mais ou menos o meu grau de intolerância, então já sei mais ou menos o que é que vai me causar desconforto. E a depender da situação eu corro o risco, assumo o risco, né? Vou lá e como.
E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou ontem o edital para preencher vagas adicionais de agentes censitários temporários que atuarão no censo desse ano. A previsão do certame é que os agentes cumpram as demandas pelo período de 5 meses, que poderão ser prorrogados de acordo com as atividades e com os recursos disponíveis pelo IBGE. As inscrições para a seleção são gratuitas e podem ser efetuadas pelo site do Instituto. Para agente censitário municipal, 119 vagas serão preenchidas. Para supervisor, 279 funcionários serão contratados. O IBGE exige, entre outras documentações, comprovante de conclusão do ensino médio e habilidades com planilhas digitais. Os salários vão de R$ 1.700 a R$ 2.100 com auxílio transporte e auxílio alimentação. A carga horária é de 8 horas por dia. E o Brasil ainda é o país que menos faz tratamento de reprodução assistida na América Latina. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, o país sofre com a falta de democratização dos procedimentos para os menos favorecidos. Há 44 anos, no dia 25 de julho, o primeiro bebê de proveta, ou seja, um embrião oriundo de um tratamento de reprodução assistida, nascia em uma cidadezinha no interior da Inglaterra. Indo muito além de apenas mais uma criança, marcava uma revolução na medicina, onde de lá para cá, grandes avanços contra a infertilidade foram descobertos. Marcelo Cavalcante, médico especialista em reprodução humana, detalha como ocorre o procedimento. A fertilização in vitro, que é o que a gente está comemorando hoje, o popularmente conhecido como bebê de proveta, é um tratamento em que visa promover o encontro do espermatozoide com o óvulo fora do corpo da mãe. Por algum motivo, ou por alguma obstrução das trompas, ou por uma má qualidade dos espermatozoides, algum motivo que levou essa dificuldade do encontro do espermatozoide com o óvulo, então nós promoveremos esse encontro no laboratório. A paciente recebe medicações, que é um custo elevado do tratamento, que as medicações são hormônios em altas dosagens, que fazem com que elas ovulem, formem folículos. Na realidade, elas não podem nem ovular, elas formarão folículos e a gente vai retirar os óvulos desses folículos. E no laboratório, com o espermatozoide do parceiro, a gente vai gerar os embriões e, posteriormente, a gente transfere esses embriões para a cavidade do útero. Segundo o ginecologista, a taxa de acerto para esses procedimentos é significativa. O principal fator que vai determinar o sucesso do tratamento é a idade da mulher. Se a gente realiza o tratamento em mulheres com menos do que 35 anos, as taxas de sucesso elas vão girar em torno de 50% a 60%. Então, metade dos casais, ou um pouco mais da metade dos casais, terão um resultado positivo já na primeira tentativa. Por outro lado, se a gente realiza um tratamento em mulheres que têm mais do que 42, 43 anos, essa taxa cai drasticamente, vai para em torno de 5%, entre 5% e 10% no máximo. Marcelo Cavalcante falou sobre a procura por esses métodos no Brasil. No Brasil existe uma demanda reprimida e que a gente tem observado um crescimento na busca do tratamento nas últimas décadas praticamente. E nos últimos anos esse crescimento tem sido em torno de 15% a 20% a cada ano do número de casais que procuram fazer o tratamento especificamente da fertilização in vitro, porque existem outros tratamentos para casais com dificuldade para engravidar. O especialista afirma que no nosso país ainda há uma certa dificuldade de acesso a esses procedimentos. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade de acesso aos casais, aos serviços de reprodução assistida, por falta de serviços no Sistema Único de Saúde. Nós não temos serviços suficientes disponíveis no serviço público e ainda existe um custo muito elevado do tratamento na prática da clínica privada. Também não há cobertura pelos planos de saúde. E os países da União Europeia aprovaram hoje, em Bruxelas, um plano de emergência para conter a sua demanda de gás, com compromissos mais fracos em relação aos inicialmente propostos, enquanto eles se preparam para novas reduções na oferta russa. A Europa está enfrentando um aumento do aperto de gás a partir de quarta-feira, quando a russa Gazprom disse que vai reduzir os fluxos através do gasoduto Nord Stream 1 para a Alemanha para 1/5 da capacidade. Com uma dúzia de países da União Europeia já enfrentando uma redução de suprimentos russos,
Bruxelas está pedindo aos Estados-membros que se preparem, economizando gás e armazenando-o para o inverno, temendo que a Rússia corte completamente os fluxos em retaliação às sanções ocidentais por conta da guerra com a Ucrânia. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 859-8101-0984. Se não deu para anotar, ele está aparecendo aqui embaixo na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição, é claro, é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas fica aí que já eu estou de volta trazendo muito conteúdo e muita informação para você que está aí do outro lado da telinha. E estamos de volta com o nosso Expresso, falando que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou que a maioria do eleitorado brasileiro tem o ensino médio completo. Dados do cadastro eleitoral divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 15 de julho revelaram que a maioria do eleitorado brasileiro tem ensino médio completo. São 41.161.552 eleitores e eleitoras. Houve uma mudança importante quanto ao grau de instrução em relação às eleições de 2018 e 2014. Nesses anos, a principal faixa etária do eleitorado era aquela composta por pessoas com ensino fundamental incompleto. Aqueles que selecionaram a opção Ler e Escrever somam 11.206.983 eleitores, 7,16% do total. E os que possuem ensino fundamental completo somam agora 10.197.034 eleitores, sendo 6,52% do total. Para as eleições deste ano, mais de 8 milhões de eleitores declararam ter ensino superior incompleto. Já os analfabetos são 6.339.894, o que equivale a 4,05% em último lugar na lista. E no último domingo, o Partido Liberal oficializou o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição. O PL oficializou neste domingo a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição no pleito de outubro. Também foi formalizada a participação do general Braga Neto como candidato a vice-presidente na chapa, que concorrerá a uma vaga ao Planalto neste ano. A votação foi por unanimidade. Durante a convenção partidária no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, Bolsonaro lembrou dificuldades registradas em 3 anos e meio de governo. Em seu discurso, o presidente disse que enfrentou uma pandemia, uma guerra que não acabou e uma seca como há muito tempo não se via. Falou ainda que buscou medidas para diminuir o sofrimento do povo. Somente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro discursaram. A convenção começou com uma pregação religiosa e com o hino nacional. Bolsonaro iniciou sua fala, passando a palavra à primeira-dama, que agradeceu o apoio e as orações de todos. E desde ontem, o empréstimo do Pronamp 2022 começou a ser liberado. Está disponível nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia a nova fase de contratação de crédito através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. Uma das novidades desta etapa é que o Pronamp irá liberar um empréstimo para microempreendedor individual. Contudo, a prioridade continua sendo para empresas de pequeno e médio porte, ou seja, que tenham um faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. A pasta ainda não divulgou quais instituições financeiras poderão conceder o contrato de empréstimo, mas já adiantou que cada empresa deverá autorizar o compartilhamento de dados de faturamento da Receita Federal com o banco onde o Pronamp será contratado. As linhas de crédito são oferecidas por instituições financeiras públicas e privadas, a exemplo do Banco do Brasil,
da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste. Com o programa, as empresas conseguem empréstimos de até 30% da receita bruta registrada no ano anterior. Para os negócios com menos de um ano de funcionamento, é de até 50% do seu capital inicial. Para as garantias, o governo fará aportes ao Fundo de Garantia de Operações. As instituições financeiras que participarem do Pronamp operarão com recursos próprios e poderão contar com a garantia de até 100% do valor de cada operação garantida. Para contratar o serviço, o interessado deve solicitar diretamente a uma das instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Para isso, é necessário ter cadastro no banco escolhido. Falamos agora que após a diminuição do ICMS, o estado do Ceará está liderando as reclamações sobre os preços dos combustíveis. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou na última semana um levantamento de denúncias no canal que a pasta criou para verificar o cumprimento do decreto que obriga os postos de combustíveis a exibirem o comparativo de preços cobrados antes e após a diminuição do ICMS. Desde o último dia 11 de junho, quando a página entrou no ar, foram feitas 569 reclamações. O estado do Ceará é o campeão de denúncias, com 109 registros, seguido da Bahia, com 74 denúncias. São Paulo e Minas Gerais registraram 64 e 42 reclamações, respectivamente. Os estados com menos denúncias são Roraima, com 1 registro, Rondônia, com 2, Amapá e Alagoas, com 4 reclamações cada. O canal segue aberto na internet. Através do formulário, os cidadãos podem denunciar os estabelecimentos que não cumprem o decreto do governo, que determina aos postos que exibam de forma clara a diferença entre os preços que incidem sobre os combustíveis e os valores atuais para que os consumidores possam comparar. É o que ressaltou a nota do Ministério da Justiça. Para fazer a denúncia, basta que o consumidor informe o nome do posto, a localização e se o estabelecimento informa em local visível a diferença dos preços. O link permite ainda que o cidadão envie uma foto do local denunciado, para que o consumidor consiga perceber a redução do preço dos combustíveis e exibir que seja repassada a desoneração tributária recebida pelos elos da cadeia de produção. Foi proposta uma outra medida que trata sobre a divulgação de informações aos consumidores referentes aos preços dos combustíveis automotivos. O decreto número 11.121 tem o objetivo de garantir a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. E pela segunda vez consecutiva, a indústria cearense encerrou o primeiro semestre do ano, registrando avanço nos seus indicadores como produção, expectativa de demanda e compra de matérias-primas. A informação consta na sondagem industrial de junho, realizada pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e publicada ontem. O estudo é realizado mensalmente a partir de dados da Confederação Nacional da Indústria. O indicador de produção, por exemplo, atingiu 53,5 pontos. Também houve um bom desempenho nos índices de expectativa de demanda e compra de matérias-primas. E agora, bora conferir as projeções do mercado financeiro em mais um Boletim Focus. Pela quarta semana seguida, o mercado financeiro projeta uma inflação menor neste ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, o índice de preços ao consumidor amplo deve fechar o ano em 7,3%, ante aos 7,54% projetados há uma semana e aos 8,27% estimados há 4 semanas. Para o próximo ano, a previsão para o IPCA está em alta há 16 semanas seguidas. Há 4 semanas, previa-se uma alta de 4,91%.
Na semana passada, a previsão estava mais alta, em 5,2%, percentual que ficou ainda mais alto nesta semana, com o boletim projetando que o índice fechará 2023 com 5,3%. Para os anos seguintes, a previsão do mercado financeiro é de estabilidade em 3,3% e 3% em 2024 e 2025, respectivamente. Com relação ao PIB, a previsão do mercado financeiro está em 1,93% para 2022, ante a 1,75% projetado na última semana e 1,5% estimado há 4 semanas. A previsão para a taxa básica de juros, a Selic, manteve-se estável pela 5ª semana consecutiva, em 13,75% ao ano para o fim de 2022. Há 4 semanas, esta projeção estava em 10,25% ao ano. Com relação à cotação do dólar, a taxa passou de R$ 5,13 para R$ 5,20. A alta nas projeções para a moeda norte-americana foi observada também para os próximos anos. E o alívio nos mercados doméstico e internacional fez o dólar ter a maior queda diária em 16 meses e fechar abaixo dos R$ 5,40. O dólar comercial encerrou essa segunda-feira vendido a R$ 5,37, com um recuo de 2,35%. A cotação operou em baixo durante todo o dia, fechando próxima dos níveis mínimos da sessão. Essa foi a primeira vez desde o último dia 11 em que a divisa fechou abaixo de R$ 5,40. O dólar agora acumula uma alta de 2,58% em julho e uma queda de 3,69% no ano de 2022. O euro comercial, que encerrou a semana passada em 5,61 após o aumento dos juros do Banco Central Europeu, caiu 2,14% e fechou a R$ 5,49. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é mais conhecido como IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, ficou em 0,13% em julho. Ela é menor que as de junho desse ano e de julho do ano passado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou hoje, no Rio de Janeiro, que essa é a menor taxa mensal do IPCA 15 desde junho de 2020. O indicador acumula a inflação de 5,79% no ano e de 11,39% em 12 meses. O maior impacto da prévia da inflação em julho veio do grupo de alimentação e bebidas, com uma alta de preços de 1,16% no período, acima do 0,25% da prévia de junho. E agora a gente fala de economia, porque a confiança do consumidor cresceu no mês de julho. O índice de confiança do consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,5 pontos em junho para julho deste ano e chegou a 79,5 pontos, em uma escala de 0 a 200. Foi a segunda alta consecutiva do indicador, que já havia crescido 3,5 pontos de maio para junho. Com o resultado, o índice atingiu o maior patamar desde agosto do ano passado, quando ficou em 81,8 pontos. A alta da confiança foi puxada pelo índice de expectativas, que mede a percepção dos consumidores sobre o futuro, e que avançou 0,7 pontos, chegando a 86,6 pontos. O índice da situação atual, que apura a confiança no presente, caiu 0,1 ponto e ficou em 70 pontos. E o auxílio para taxistas começa a ser pago no dia 16 de agosto. Terão direito ao benefício os motoristas de táxi com carteira nacional de habilitação válida e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. As duas primeiras parcelas do benefício emergencial aos motoristas de táxi serão pagas em 16 de agosto. Foi o que anunciou o governo nesta segunda-feira. O valor previsto é de R$ 1.000 por parcela. A previsão é que o pagamento das 6 parcelas do auxílio aos taxistas de todo o país seja realizado até dezembro. Uma segunda data de pagamento das duas primeiras parcelas foi determinada para o dia 30 de agosto. Nesse dia, vão receber os taxistas das cidades cujas prefeituras eventualmente perderem o primeiro prazo para enviar os dados dos trabalhadores ao governo.
ainda não há previsão de como o pagamento vai ser feito. Será publicada uma portaria que vai regulamentar os detalhes sobre o benefício. Terão direito ao benefício os motoristas de táxi com carteira nacional de habilitação válida e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. O valor e o total de parcelas do benefício poderão ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados, respeitando o limite global disponível para o pagamento do auxílio, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima terça e até amanhã. Estou te aguardando no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.